Quem trouxe a Bíblia, por favor, abra comigo no Salmo de número 23. Salmos de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Você pode repetir comigo? Diga: unges a minha cabeça com óleo. Vamos falar bem forte essa frase, 1, 2, 3. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga comigo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Diga comigo: família ungida, família protegida. Agora você vai liberar profeticamente aí para umas 5 pessoas que estão à sua volta. Diga: a sua família está ungida e protegida. Libera essa palavra aí. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado a todos. E ouça atentamente a palavra de Deus para o seu coração esta noite. Queridos irmãos, dentro desta campanha Famílias Ungidas, Famílias Protegidas, eu estava buscando em Deus uma palavra para compartilhar ao teu coração, e o Senhor colocou em minha alma este salmo que é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos na história da humanidade. Este salmo que, na verdade, ele é uma das criações mais sublimes de todos os tempos. Foi escrito e foi considerado a 8ª maravilha do mundo. É a pérola do saltério hebraico. Tem mais de 3.000 anos, mas é tão adequado às nossas necessidades que parece que saiu da pena de Deus ainda nesta manhã. Salmo 23, ele foi escrito por Davi. É impossível entendermos a profundidade, a grandeza deste salmo se desassociarmos essa escrita de quem o escreveu. Porque o que está acontecendo aqui neste salmo são experiências muito pontuais, experiências muito particulares. E essas experiências que foram vividas por Davi são aqui transliteradas em forma de palavras, são aqui esboçadas com a sua alma, com o mais profundo que ele tem dentro de si. Por isso este salmo torna-se esta criação tão linda e tão perfeita para a nossa análise esta noite. O Salmo 23, ele tem sido usado de fato por muitas famílias, por muitas casas, neste tom, nesta tônica de proteção. Eu sei que você já chegou em alguma casa e está lá a Bíblia aberta na estante, no Salmo 23. Aí você pergunta para o dono da casa: por que está aberto aí? Aí ele diz: porque eu quero proteção para a minha casa. Você vai viajar por aí, você pega uma BR dessa, aí você vê um caminhão e está escrito atrás, de alguma maneira, alguma parte desse salmo. Aí você pergunta para o caminhoneiro: por que você escreveu isso aqui? Ele diz: porque eu quero proteção na minha viagem. Então este salmo, de fato, ele é o salmo do cuidado, é o salmo da proteção, é o salmo do zelo. Só que não basta você abrir a sua Bíblia, colocar na sua estante, você escrever uma flâmula bem bonita, colocar no seu escritório, ou você escrever isso em algum lugar, no seu meio de transporte. Esse salmo, ele tem poder de proteção na sua vida, quando ele é praticado, quando ele é vivido, porque esta palavra aqui, ela não pode mudar nada em sua vida. Agora, quando ela sai daqui, entra na sua alma e começa a fazer parte do seu dia a dia, pode ter certeza que tem proteção de Deus para a sua vida, porque aqui está a prática da palavra.
Então, a nossa ideia, a nossa fala e o nosso intento através desse salmo é que você entenda que isso aqui é para você ser praticado, isso aqui é para você viver. Agora, preste bastante atenção no que eu vou dizer para você aqui. Esse salmo é um salmo para a vida, é um salmo para o cotidiano. Isso aqui é uma escrita que denota as particularidades diárias de um pastor de ovelhas. E o que ele está nos ensinando aqui é uma viagem, é uma passagem comparada como se fosse a nossa vida, a nossa existência humana, a nossa caminhada por esta terra. Agora, é interessante, irmãos, como a nossa vida passa tão rápido. É interessante como a nossa vida voa. Dezembro de 2018 eu estava aqui pregando na mesma campanha. Volto aqui um ano depois e parece que foi ontem. Como o tempo passa rápido. E eu vou aqui sintetizar para você a sua vida de 10 em 10 anos, para você entender que sua vida passa muito rápido. Quando você nasce, você gasta 10 anos sem saber direito de onde é que você veio. Depois você gasta mais 10 anos sem saber direito para onde é que você está indo. Depois você vai gastar mais 10 anos sem saber direito o que é que você vai fazer com essa vida que você está vivendo. Depois você vai gastar mais 10 anos se preparando para que tudo aquilo que você estabeleceu dê certo ao longo da sua vida. Mas aí, você já vai estar com 40 anos de idade. Provavelmente com 40 anos vai começar a nascer os primeiros fios de cabelos brancos na sua cabeça. E sabe o que a medicina diz? Cada fio de cabelo branco que nasce na sua cabeça é a morte te chamando para um duelo. Porque cada fio de cabelo branco representa uma célula morta. E essa célula que morreu, ela nunca mais vai voltar a viver. Mas a gente não quer cabelo branco na cabeça. O que você faz? Você passa uma tinta e deixa o cabelo 100%, escolhe uma tinta legal, passa a tinta. Mas o cabelo branco é teimoso. Vai passar os meses e ele vai reaparecer debaixo da tinta que você passou. E vai dizer para você, olha eu aqui de novo, dizendo para você que o tempo não para. Aí você vai ficar dos 40 até os 50 nesta batalha. Mas aí quando você chegar aos 50 anos, provavelmente vai começar a vir os primeiros netos. E você vai descobrir que ter netos é melhor do que ter filho, porque o neto é filho 2 vezes. E aí nesse instante você vai descobrir aquilo que o salmista disse: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Você vai começar a perceber a vida com um olhar diferente. E você vai ficar dos 50 aos 60 celebrando esta fase linda que nós chamamos de a pré-terceira idade. Aí você vai chegar nos 60. E quando você chegar nos 60, provavelmente você já vai ter desistido de pintar o cabelo. Aí tem uma frase linda que eu li esses dias, que sabe o que ela diz? Que alguém tem a cabeça branca para quê? Para você olhar de longe e conseguir identificar aquele que já conseguiu chegar mais alto na montanha da estrada dessa vida. Para que quem está aqui embaixo olhe para quem está lá em cima e diga: se ele conseguiu chegar até lá, eu estou enxergando ele lá em cima, eu também vou chegar lá, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Dos 60 aos 70 é esta fase gloriosa. E quando chegar nos 70, pastor Eronilson, aos 70 anos você vai arrumar uma cadeira de fibra, colocar na porta da sua casa, encher uma garrafa de café, e você vai sentar nessa cadeira de fibra e procurar alguém que tenha paciência para ouvir as suas histórias. É nesse momento que o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio. Você vai perceber que a vida é como um vapor, é como a flor do campo. A vida, ela passa muito rápido. A vida é simplesmente um intervalo de dias entre o dia que você nasce e o dia que você morre. Aí sabe qual é a palavra que eu vim trazer de Deus para o teu coração aqui hoje? O Senhor está te dizendo: eu sou o teu pastor. Em todas estas fases da vida, pode contar com o meu cuidado, pode contar com a minha graça, pode contar com a minha ajuda. Eu vim profetizar para alguém nesse culto hoje. Se você é jovem, se você já entrou na terceira idade, não importa, a mão de Deus está dizendo para você hoje: tem cuidado para você, tem graça para você. Quem recebe essa palavra pode levantar a sua mão e glorificar o nome de Jesus. É isso que nós vamos entender quando começamos a permear estes salmos, especialmente os salmos de Davi, que são pelo menos 74. Estes salmos, eles são salmos que nos fazem pensar na vida, que nos fazem entender
esses pormenores com relação à vida. E o que Davi está fazendo aqui, escrevendo este salmo, ele está vivendo uma experiência no deserto, porque ele é pastor de ovelhas, e ele é tirado da casa dos seus pais, porque ele nasceu com uma anomalia, ele nasceu com o cabelo ruivo, está lá em 1 Samuel capítulo 16, e o seu pai, para afastá-lo do convívio familiar, tira ele de dentro da sua casa em Belém, e manda ele para o deserto, um deserto inóspito, um deserto extremamente perigoso, porque era cheio de hienas, de lobos, de chacais, de ursos, de todo tipo de ameaça e de todo tipo de perigo. E quando ele sai da casa dele, que ele vai viver no deserto, ele vai experimentar o quê? Ele vai experimentar a proteção de Deus, vai experimentar a proteção do Senhor. Quem sabe eu estou pregando para alguém que chegou nesse culto hoje dizendo: pastor Eronilson, mas essa vida nossa, ela é extremamente insegura. Essa vida nossa, as ameaças estão todos os dias presentes no nosso cotidiano. Eu vim dizer para você hoje, meu irmão, que você não está sozinho. O pastor que protegeu Davi é o mesmo que está te protegendo hoje, é o mesmo que está te guardando. Essa palavra hoje é para trazer descanso para você. Deus te trouxe aqui hoje para descansar você. Famílias ungidas e famílias protegidas. Deus está te dizendo: descansa, porque Ele tem proteção para a sua alma e proteção para a sua vida. Ele entra nesse ambiente de perigo, e provavelmente este salmo ele tenha sido escrito no deserto. E não precisa você ter medo de deserto, porque deserto não é cemitério de crente, deserto é escola de profeta. E se Deus te colocou nesse deserto, Ele não quer te matar. Se Ele te colocou nesse deserto, Ele quer te ensinar. Deserto é a faculdade, é a escola. E você vai sair desse deserto melhor do que você entrou, maior do que você entrou. Esse deserto vai ser um ambiente de experiência, porque grande parte dos salmos que Davi escreveu, ele escreveu exatamente no deserto, porque o deserto ele te aproxima de Deus. Eu li esses dias uma descoberta científica, feita com pessoas que foram a lugares ermos, semelhante ao deserto. E sabe o que diz essa pesquisa? Quando você entra no deserto, os seus 5 sentidos vitais, eles alcançam ponto máximo de resolução e de aptidão. Então às vezes Deus te coloca no deserto para quê? Deus te coloca no deserto para aguçar os teus sentidos espirituais, para aumentar a tua visão, para aumentar a tua audição, para aumentar a tua sensibilidade. Porque quando você sair do deserto, você vai sair melhor do que você entrou. Então ele entrou para viver esta experiência. Ele está lá longe da sua casa, longe da sua família, longe do seu convívio diário, e daqui a pouco, entre as suas ovelhas, ele começa a perceber toda esta revelação, e ele começa a escrever. E a primeira palavra que ele diz aqui no salmo é o quê? O Senhor. Veja, meus queridos, que quando Davi pronuncia esta palavra, o Senhor, esta pronúncia, ela está totalmente aqui diferenciada do nosso contexto. Porque quando Davi olha para o céu e diz o Senhor, nesse tempo aqui, o nome de Deus não era pronunciado, YHWH, não tinha pronúncia. Porque as pessoas, eles tinham tanto respeito, eles tinham tanto medo, tanto temor do nome de Deus, que eles não pronunciavam o nome de Deus. Apenas escreviam com esta grafia, sem letras minúsculas. Então quando eles iam escrever, o que eles faziam? Eles tomavam banho antes de escrever o nome de Deus, em reverência, em temor e em santificação. Então quando Davi diz assim, o Senhor, é porque o nome de Deus era impronunciável. Aí ele se refere a Ele como Senhor que rege, que controla, que guarda, que protege, que abre, que abençoa, que estende a mão. Ele diz, Senhor, eu estou no deserto, mas Tu és o meu Senhor. Tu estás acima das minhas circunstâncias, e Tu estás aqui para me abençoar. Esse é o Senhor que Davi se refere a Ele. Que Senhor é esse? É o Deus que os seus pés estão na terra, mas a sua cabeça está no céu. Que Senhor é esse?
é o Senhor que mede as águas dos oceanos na concha da sua mão. Que Senhor é esse? É o Senhor que mede o universo com a palma da sua mão. E sabe o que a ciência diz? A NASA, depois de 70 anos de pesquisa, que o universo tem 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isto é, 300 mil quilômetros por segundo. Vai demorar 93 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo. Aí Isaías vai dizer lá no capítulo 40, não precisa a NASA medir, porque o meu Deus vai estender a palma da mão dele. E quando ele estender a palma da mão dele, a palma da mão dele é a medida de uma extremidade à outra do universo. Este é o Senhor que está dizendo: deixa a tua casa comigo que eu guardo, deixa a tua casa comigo que eu protejo. Quem crê que este Senhor está lhe protegendo, levante a sua mão para glorificar a Deus esta noite. Aleluia. Diga aí para umas 3 pessoas ao teu redor, diga: este é o teu Senhor, esse é o Senhor da tua casa, é o Senhor da tua família. Oh, glória a Jesus. Aí o que Davi está dizendo? Ele, o meu Senhor, é o meu pastor. Sabe o que eu acho interessante aqui? Por que Davi não se referiu a Deus como pai? Porque a experiência de relacionamento mais profunda que Davi conhecia não era de pai para filho, era de pastor e ovelha. Não, porque não é de pai para filho, porque ele saiu de casa na adolescência para viver no meio do deserto. Mas ele faz o que com aquelas ovelhas? Ele pastoreia. E ele entende o que significa o cuidado de um pastor, a proteção de um pastor com relação às ovelhas que ele cuida. Quando ele disse: o Senhor é meu pastor, sabe o que ele está dizendo? O Senhor é meu pastor e Ele não me deixará para trás. Sabe por quê? Porque um pastor que cuidava de ovelhas naquelas regiões desérticas da Palestina, de maio a dezembro, como é que ele cuidava dessas ovelhas? Ele ia na frente e as ovelhas iam na sua retaguarda. Agora, de janeiro a abril, as ovelhas iam na frente e o pastor ia na sua retaguarda. Por quê, pastor Onilson? Porque de janeiro a abril essas ovelhas estavam criando seus filhotes. E quando elas criavam seus filhotes, nascia de 1 a 2. Quando nascia 1, tudo bem. Mas quando nascesse 2, provavelmente o segundo a nascer teria uma anomalia, uma debilidade crônica, uma impossibilidade de acompanhar a sua mamãe ovelha. Mas aí o pastor já estava na retaguarda do rebanho, porque o pastor estava dizendo: eu já pensei nesta ovelha antes dela nascer, e eu já estou aqui para protegê-la. Aí o que ele fazia? A primeira ovelhinha que nascia, acompanhava a mamãe ovelha e ia embora. Mas a segunda não dava conta nem de levantar do capim da relva. Mas o pastor se abaixava lá no chão, e ele pegava esta ovelha do chão e colocava debaixo da sua capa. E ele fazia o que com ela? Protegia, guardava, alimentava, dava calor, dava cuidado. E ele ficava com essa ovelha de 1 semana a 1 semana e meia. Depois desse período ela já havia se fortalecido. Depois de receber o alimento das mãos do pastor, ela já estava forte. Aí ele pegava essa ovelhinha, voltava com ela para o rebanho, soltava ela perto da sua mamãe ovelha e do seu irmão. Havia uma química de identificação pelo cheiro. A mamãe ia conhecer o seu filho ia conhecer a sua mãe. E no processo de amamentação ia haver esta junção, esta ligação materna perfeita. E sabe o que eu imagino quando essa ovelha está se amamentando? O outro irmãozinho que nasceu forte, na linguagem das ovelhas, pergunta para aquela que nasceu fraca: mas onde é que você estava? Você ficou caída no chão, misturada com a relva, suja de capim, como é que você sobreviveu? Aí a ovelhinha que estava fraca, mas já está forte, aponta para o pastor e para a capa e diz: ele foi o meu pastor, ele não me deixou faltar nada. Não faltou cuidado, não faltou calor, não faltou alimento, não faltou zelo, não faltou proteção, não faltou nada. E Davi, quando ele está presenciando esta cena, sabe o que ele faz? Ele olha para aquela ovelha e diz: eu sou esta ovelha. Eu nasci com uma anomalia, porque os meus cabelos eram diferentes dos cabelos dos meus irmãos. Eu fui jogado para esse deserto, longe da minha família,
mas o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu vim profetizar para alguém aqui hoje: o teu pastor te protege, o teu pastor te guarda. Você crê nessa palavra profética, irmão? Levante a sua mão para o céu. Levante a sua mão para o céu, feche os teus olhos. Tem proteção de Deus para a tua casa, tem proteção de Deus para os seus filhos. Eu sei que este sentimento de insegurança gera incertezas para o nosso futuro, mas no apagar das luzes do 2019 e no acender das luzes de 2020, eu vim aqui hoje na qualidade de profeta de Deus para dizer para você: a sua família está ungida, está protegida, porque o teu pastor, ele te carrega nos braços para te proteger e para te guardar. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença desse pastor aqui agora. Há uma graça dele que se derrama sobre a sua vida. Há um azeite que ele derrama sobre a sua alma. Pode aplaudir. Aí sabe o que ele diz? Nada me faltará. Irmão, isso aqui é meio paradoxal, pastor Carlos Abreu. É meio paradoxal, por quê? Porque a marca do deserto é o que? A escassez. No deserto parecia não ter nada daquilo que Davi quer. Só que Davi diz: o Senhor é meu pastor. E quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele não está dizendo não me vai faltar nada. Ele está dizendo: de nada eu terei falta. O original diz assim: de nada terei falta. Sabe o que Davi está dizendo? Aqui pode faltar tudo, mas eu não vou sentir falta de nada, porque a presença do pastor é suficiente para preencher a minha alma. E de nada eu terei falta, porque eu tenho a presença do pastor aqui na minha alma. A presença dele está na sua vida, está na sua casa. Aí ele diz o quê? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Irmão, se você ler o Salmo 23, você vai perceber que este salmo, ele é o salmo da tranquilidade. Não é o salmo da pressa, da velocidade. É o salmo dos detalhes. O tempo aqui, você vai ver que aqui não tem ninguém correndo, está andando. Aqui não tem águas agitadas, pororoca, onda. Aqui tem águas tranquilas. Porque Deus está dizendo: Davi, eu estou gerando em você uma intimidade. Não é uma intimidade para um dia, não é uma intimidade para uma quarta-feira à noite. É uma intimidade entre as quartas-feiras. É quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esta é a intimidade que Deus quer desenvolver com você. Não é uma intimidade presa a simplesmente 1h30 de culto, mas é uma intimidade para o dia a dia. Unção não significa só o frenesi, a agitação, o glória, o pulo, o levantar as mãos de um culto, não. Unção é a habilidade para sentir a presença de Deus no cotidiano do teu dia a dia. Unção é sentir a presença de Deus no trabalho. Unção é a presença de Deus na sua casa. Unção é aonde você estiver, esta presença está te acompanhando, te enchendo e te abençoando. Aleluia! Perceber a presença de Deus no cotidiano é uma intimidade gerada no dia a dia. É isso que Davi está recebendo da parte do Senhor. Isso aqui, irmão, é uma lição para Davi, porque Davi quer pressa, quer velocidade, quer correr, quer chegar logo. E Deus que está guiando ele está dizendo: eu estou guiando você mansamente. E quando você chega lá, as águas estão tranquilas. Nesse mundo agitado que a gente está vivendo, o século da pressa, nós crescemos com aquela ideia da disputa eterna, de que quem sai na frente chega primeiro. Mas com Deus não é assim. Deus está dizendo para a gente, o próprio Davi no Salmo 40, no versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Primeiro Ele se inclina, depois Ele te ouve. Mas quando Ele se inclinar, você vai perceber que o inclinar de Deus ainda é mais forte do que Ele ouvir o que você pede. Porque quando Ele se inclinar, Ele vai manifestar a você a presença dEle. E quando você receber a presença, sabe o que você vai dizer? A presença é melhor do que os presentes. Eu prefiro a presença do que os presentes. Pode não ter presente, mas Ele já se inclinou e já manifestou a presença dEle sobre a sua vida e sobre a sua casa. Oh glória! Davi está aprendendo isso. Está aprendendo a esperar pacientemente pelo Senhor.
E agora outra coisa que chama a minha atenção aqui é quando ele diz assim, ó: refrigera a minha alma. O que é a alma? A alma é a sede dos sentimentos e das nossas emoções. A alma é a parte mais frágil do ser humano. Nós temos um corpo visível, bem complexo, e com várias especialidades médicas para cuidar do nosso corpo físico. Mas nós também temos uma alma. E quando a gente enfrenta algumas dificuldades, alguns baques nesta vida, sabe onde é que vão os maiores impactos da vida? Vão na sua alma. Porque a alma é o amortecedor da nossa vida. E quando alguma coisa dá errado neste mundo físico, você começa a sentir os impactos na sua alma. Este século é o século das doenças da alma. Quantas pessoas que estão com a sua alma precisando de refrigério. Esta insegurança que nós vivemos é o que gera angústias e agruras sobre a nossa alma. Mas eu vim dizer para você hoje, meu irmão, tem refrigério para a sua alma. Tem alegria para o teu coração. E quando Deus quer refrigerar a alma de Davi, Deus leva ele para onde? Leva ele para o deserto. Porque Deus está dizendo, eu vou tirar você do foco. Eu vou colocar você em um lugar ermo, vazio, solitário, monótono e real. Mas lá, eu vou refrigerar e vou curar a sua alma. Sabe o que mais tem adoecido a alma das pessoas hoje? É uma doença nova, catalogada já como patologia chamada infoxicação. O que é infoxicação? É a doença pelo excesso de informação. Todos os dias você recebe milhares e milhares de informações para o seu cérebro processar. E daqui a pouco você começa a se sentir cansado. O uso excessivo da internet, o tempo excessivo gasto com coisas que não acrescentam nada para a sua alma e nem para a sua família. Isso vai gerando o que em você? Doenças na sua alma. Antigamente a gente chegava na casa de alguém, a gente fazia o quê? Pedia um copo de água. Aí vinha um copo de água e junto com aquele copo de água entrava o diálogo. Hoje você chega na casa de alguém e você pede o quê? A senha do Wi-Fi. Meu amigo, e quando entra a senha do Wi-Fi não tem mais diálogo. Porque você fica preso naquele negócio, não consegue conversar, não consegue olhar para mais ninguém. E relações humanas envolvem os 5 sentidos. Tem que sentir, tem que ver, tem que ouvir, tem que perceber. E o que está deixando a alma de muita gente doente é a falta de relações pessoais. Então quando a alma de Davi está doente, Deus está dizendo, eu vou usar esse silêncio, eu vou usar esse deserto para refrigerar a sua alma. Lá no capítulo 22 e no versículo 1 de 1 Samuel, quando a alma de Davi chega no estágio máximo de angústia, de agruras e de dor, quando ele vai parar dentro da caverna de Adulão. A caverna de Adulão é um labirinto que até hoje os guias turísticos não costumam levar as pessoas ali, porque os guias turísticos podem se perder, porque são labirintos terríveis dentro daquela caverna. E Davi vai para aquela caverna e escreve o Salmo 142, ele diz, tira a minha alma da prisão. Ele está lá acompanhado de gente endividada, gente que se acha em aperto, gente angustiada e amargurada de espírito. Mas para curar a alma de Davi, sabe o que Deus faz? Deus levanta a família de Davi, os irmãos de Davi, os pais de Davi, para descerem aquela caverna, para abraçarem o Davi ali, para levarem a ele um aperto de mão. Sabe por quê? Porque o que adoece muito a alma das pessoas é a quebra dos vínculos familiares. E Deus está dizendo, Davi, eu vou restaurar os teus vínculos familiares. Você vai abraçar o seu irmão, você vai abraçar sua mãe, o seu pai. Irmão, e olha aqui para mim, as relações na família de Davi eram umas relações bem conturbadas, né? Era um irmão mais velho discriminando o irmão mais novo. Era uma luta, a casa dele era uma luta. Mas aí lá dentro daquela caverna, Deus vai restaurar a alma de Davi com o estabelecimento dos vínculos familiares dentro daquela casa. A tua casa está recebendo uma unção poderosa de Deus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. E sabe o que significa esta unção? Esta unção vai tirar a rigidez dos relacionamentos dentro da sua casa. Pastor, lá em casa ninguém consegue se entender.
Pastor, lá em casa a gente não consegue falar a mesma língua. Está descendo unção. Unção é óleo. E esse óleo do Espírito vai tirar a rigidez dessas relações pessoais dentro da sua casa. Vai voltar a comunhão, vai voltar o abraço, vai voltar o aperto de mão, vai voltar a celebração em redor da mesa. Você recebe essa palavra, você pode abrir a tua boca para glorificar o nome de Jesus. Oh glória, aleluia. A unção de Deus está descendo para tirar as rigidezes que atrapalham as relações dentro da sua casa. Aí a comunhão é estabelecida. A graça de Deus desce sobre a família de Davi dentro daquela caverna. Aí Deus diz para ele o quê? Davi, agora chegou o tempo de você deixar essa caverna. Chegou o tempo de você sair daí. Sabe por quê? Excesso de passado é depressão. Excesso de futuro, ansiedade. Você já percebeu que tem gente que ele não vive o presente? Ou ele está centrado no passado, ou ele está centrado no futuro. Ele não consegue pensar no hoje. Aí ele acumula um tanto de dejetos sobre a sua alma, e aquilo vai gerando uma carga, uma angústia, uma tristeza, vai atrapalhando a vida dele. Por quê? Coisas que poderiam ser processadas de maneira diferente, ou simplesmente ter sido deixadas para trás. Tem muitas pessoas que, se você pegar a alma dele e tirar um raio-x, uma ressonância magnética da alma, parece um museu. Só tem coisa do passado. E detalhe, só coisas ruins do passado. Irmão, zera esse negócio na sua alma. Faz um detox, faz uma faxina, faz uma limpeza, faz um backup nessa alma tua, meu filho. Zera esse negócio e começa 2020 com a tua alma refrigerada. Davi está dizendo: Senhor, refrigera a minha alma. Eu preciso de paz na minha alma. Se for preciso, meu irmão, libera o perdão. Mas tem gente que às vezes tem dificuldade para perdoar. Por quê? Porque acha que quando ele perdoa, ele está tomando prejuízo. Não, mas fulano me pisou, me maltratou, judiou de mim. Se eu perdoar ele, vai ficar barato demais para ele. Irmão, perdoa. Porque quem não perdoa só faz mal a si mesmo. William Shakespeare dizia: odiar alguém é como tomar um copo de veneno, esperando que o outro morra. Tua raiva, teu ressentimento, teu ódio, tua raiz de amargura só faz mal a uma pessoa. Só faz mal a você. Então o que você vai fazer para receber a unção do Espírito Santo e o refrigério sobre a sua alma? Você vai liberar o perdão. O perdão é libertador. O perdão quebra as amarras que te prende no passado. O perdão abre o teu horizonte para o futuro. E Deus está dizendo: eu tenho coisa grande para você. Eu tenho coisa grande para a tua casa. Eu tenho coisa grande para a tua família. Esquece o passado no passado e olhe para frente. Tem 2 dias que você não pode fazer nada por você: ontem e amanhã. Qual é o dia de mudar a sua vida? É hoje. E o que o Senhor está dizendo para você hoje é: eu vou refrigerar e restaurar a sua alma. Oh, glória a Jesus. Aí ele diz: refrigera a minha alma, porque eu quero cura. A cura interior só é alcançada quando a mente entende, o coração absorve e o corpo age. A mente entende, o coração absorve e o corpo age. Aí você recebe cura e restauração para a sua alma, em nome de Jesus. Aí ele diz o quê? Não temerei mal nenhum. Irmão, olha que isso aqui é muito forte. Olha aqui para mim. Sabe o que acontece aqui? A alma dele foi refrigerada. Todas as agruras e angústias da sua alma foram saradas. E como é que ele está agora? Ele está tão bem que ele está dizendo: Senhor, eu não temerei mal nenhum. Porque agora a sensação de insegurança deu lugar à certeza da segurança em Deus. Ele teve a revelação de que quem está em Deus está seguro, está guardado, está protegido. Por isso ele está dizendo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eita glória! Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Oh, aleluia! Você pode repetir isso, me ajuda a pregar. Você pode repetir isso sorrindo. Repete sorrindo para umas 5 ou 6 pessoas na tua volta e diga: você está protegido, meu irmão. Sua casa está protegida. Sabe por quê? Porque o pastor está na sua casa. O sumo pastor está na sua casa. Oh, aleluia!
não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando o sol se punha sobre aquele muro avermelhado das colinas de Moabe, que a noite chegava, e Davi começava a aquietar as suas ovelhas naquele redil ambulante, para que as suas ovelhas pudessem dormir. O que é que ele fazia para demonstrar que ele estava presente? Preste atenção aqui. Ele tem na sua mão o quê? Um bordão e um cajado. O cajado tinha um arco na ponta, porque quando as ovelhas caíssem em algum buraco, caíssem em algum lugar inóspito e perigoso, com o arco do bordão, ele retirava a ovelha de dentro do buraco. Agora, esse bordão aqui, quando você vira ele, na sua outra extremidade, ele é revestido de bronze ou de ferro. E ele tem uma ponta aguda. E o que é que o pastor faz com ele? Quando vem os lobos, as hienas, os chacais, os ursos e os leões, para tentar destruir a ovelha, o que é que o pastor faz? Ele vira a ponta do bordão de ferro, de bronze, e afugenta aquelas ameaças, aquelas feras que querem destruir as ovelhas. Aí a ovelha, ela cria uma identificação com aquele bordão e diz: aonde esse bordão estiver, eu estarei protegido. Se eu ficar perto do pastor, o pastor tem na sua mão o bordão, eu vou ter proteção. Aí a noite chega, a ovelha tem dificuldade para enxergar, ela é muito boa para ouvir, mas tem dificuldade para enxergar, ela enxerga muito perto. Ainda mais à noite, a sua visão é quase que aniquilada. Aí daqui a pouco as ovelhas saem pastando, se perdem do pastor. Aí o pastor está aqui no seu redil. Aí ele começa a bater a ponta do bordão nos terrenos pedregosos. E à medida que ele vai batendo a ponta do bordão, aquela ponta de ferro bate nas pedras e emite um som. Aquele som vai ser ouvido pela ovelha. Ela tem dificuldade para enxergar e tem facilidade para ouvir. Aonde ela estiver, ela vai ouvir o som das batidas do bordão. Aí sabe o que ela vai fazer? De onde ela estiver, ela vem andando mansamente na direção do pastor. Aí o pastor está aqui batendo a ponta do bordão no chão, e as ovelhas vão se aquietando próximo a ele, vão dormindo, vão descansando. Aí Davi está dizendo o quê? O teu bordão e o teu cajado me consolam, porque eu sei que perto do bordão eu vou ter proteção. Se vier as feras, elas vão ser afugentadas, e eu vou ter segurança e proteção para ser consolado e para descansar. E se eu cair em algum precipício, o arco do cajado vai me tirar do precipício e também vai me garantir segurança. Sabe o que é o bordão? É o poder da palavra de Deus que está sendo ministrado sobre a tua alma hoje. Aonde essa palavra é ministrada, você tem segurança, você tem consolo, porque a proteção de Deus é garantida aqui nessa palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida com abundância. Essa é a proteção de Deus garantida nesta palavra. Aleluia! E o Davi diz: não temerei mal nenhum, porque o teu cajado e o teu bordão me consolas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o temor não vai dominar a minha alma, porque eu descobri em Deus uma certeza de proteção e de segurança. Davi está dizendo. Aí o que ele está dizendo para mim finalizar? Unge a minha cabeça com óleo. Por que que Davi tinha que chamar individualmente cada ovelha e derramar uma porção de óleo sobre a cabeça dessas ovelhas? Porque quando ele ia atravessar com essas ovelhas pelo deserto, naquele deserto tinha uma espécie de mosca, de mosquito, e essas moscas, elas penetravam nos orifícios auriculares dessas ovelhas. E quando o mosquito começava a voar e ele entrava na orelha da ovelha, ela ficava desorientada, saía correndo, batendo com a cabeça, arrastando a cabeça no chão, saía de perto do rebanho. Por quê? Porque a mosca atingiu ela. E qualquer coisa, irmão, que entra no ouvido da gente é uma perturbação tremenda, e assim também é para a ovelha. Então o desafio do pastor, quando ele ia caminhar com essas ovelhas pelo meio do deserto,
era antes de entrar no deserto, ungir. Ungir como assim, pastor Eronilson? Ele chamava cada uma e derramava sobre a cabeça dessa ovelha uma porção de óleo, porque o óleo era um antídoto contra a presença dessas moscas e desses mosquitos. Então a ovelha que estava ungida estava protegida contra a ameaça das moscas e dos mosquitos. Então a prova da ovelha que está ungida é a presença dela do lado do rebanho, porque a ovelha, quando não estava ungida, a mosca entrava na orelha e ela saía correndo e abandonava o rebanho. Irmão, tem muita gente que anda batendo cabeça por aí, desorientado, não congrega, não está perto das ovelhas, não respeita a autoridade pastoral. Sabe por quê? Porque está faltando óleo. Porque quando o óleo descer sobre a sua cabeça, mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. É famílias ungidas e famílias protegidas pelo poder de Deus. Recebe essa unção de Deus sobre a tua vida esta noite. Recebe esta unção de Deus. Oh, glória. Agora a unção, irmão, quando eu digo unção de Deus, a unção de Deus aqui, ela era derramada como óleo. E ali a unção era que conectava a obra do homem com a obra de Deus. A unção no Antigo Testamento era para sacerdotes, reis e profetas. Mas a unção no Novo Testamento é para todos nós, é para todas as famílias, da criança ao mais de idade. Todos podem receber a unção de Deus sobre a sua vida. Mas essa unção, meu irmão, ela é para ser atraída. Pastor Eronilson, como é que eu vou atrair a unção de Deus para dentro da minha casa? Cria um ambiente de adoração dentro da sua casa. Reúna a sua família para orar. A unção aqui foi derramada onde? Foi derramada do lado da mesa. Aqui tem unção e aqui tem mesa. Eu gosto de mesa porque mesa dá ideia de lugar fixo. A Bíblia não fala de bandeja, porque a bandeja é pouca e é flutuante. A Bíblia fala de mesa. 96 vezes a Bíblia vai falar sobre a mesa, porque mesa é coisa de quem tem endereço. Toda casa tem uma mesa, e Deus está dizendo: a unção é para quem tem endereço, a unção é para quem tem lugar fixo. Então a unção de Deus, ela vai se manifestar sobre você, do lado da mesa da tua casa. Aqui tem mesa, e a unção está descendo, o óleo está descendo sobre a cabeça do lado da mesa. Presta atenção, eu fui criado em um lar evangélico, e a minha mãe sempre criou lá dentro de casa uma atmosfera de adoração. Crente da Assembleia de Deus, todo dia de manhã um culto doméstico, 3 hinos da harpa, a leitura da palavra de Deus e uma oração. Meu pai na época estava desviado da igreja. A gente morava na fazenda no interior do estado do Tocantins. E lá perto da fazenda que a gente morava tinha uma espécie de um salão de festas, o forró do Alfredinho. Meu pai ia para lá no sábado, anoitecia, amanhecia dançando lá o forró. E a minha mãe em casa, criando 2 filhos na presença de Deus. Minha mãe tomou uma decisão e ela disse: nós vamos fazer culto doméstico todo dia de manhã aqui em casa. 3 hinos da harpa, leitura da palavra e oração pelos filhos e pela casa. Minha mãe estava dizendo: a minha família está ungida. A minha família está ungida pelo poder do Espírito Santo. Todo dia de manhã a gente acordava antes de ir para a escola, antes de fazer qualquer coisa, tinha que participar do culto doméstico. Eu lembro que eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe reunia a gente, dava oportunidade, a gente nunca aceitava, porque não sabia o que ia falar, o que ia cantar. Mas como meu pai não era crente, às vezes ele estava em casa, ele pegava um radinho vermelho, a pilha, um motorrádio, e ele colocava nas músicas, que tocava as músicas mundanas. E eu ouvi uma música naquele rádio, uma música das irmãs Freitas, que dizia: meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, estou ficando velho, estou ficando só. Eu aprendi aquela música do começo ao fim e comecei a cantar, para lá e para cá, e falei para o meu irmão: amanhã de manhã, na hora do culto doméstico, eu vou cantar a música do Santo Antônio, e eu tenho certeza que minha mãe vai achar muito engraçado. Meu irmão falou: rapaz, você não tem coragem de fazer um negócio desse? Eu falei: não, e a música tem que cantar de dupla, eu vou fazer a primeira e você vai fazer a segunda. Meu irmão falou: eu não vou entrar nesse negócio. Eu falei: então eu entro sozinho, porque coragem para mim não falta. 7 anos de idade. Amanheceu o dia, minha mãe veio sorrindo e disse: vamos começar o culto. Eu disse: vamos. Só que antes eu já quero anunciar que eu quero oportunidade. Minha mãe brilhou os olhos, deu um sorriso e falou: meu filho, eu sabia que isso ia acontecer, mas não esperava que fosse ser assim tão rápido. Eu vou cantar os hinos da harpa, eu vou ler a Bíblia, e na hora dos hinos avulsos você entra. Eu sou da época do inavulso ainda. A minha mãe fez todo aquele trabalho,
olhou para mim e falou assim: agora é com você, meu filho. Eu estava num cantinho da sala, eu falei: mãe, hoje é a minha primeira vez, deixa eu cantar daqui mesmo. Ela falou: não, você vai começar hoje, mas você tem que ficar no lugar da mamãe. Irmãos, e ela veio e apertou assim o meu braço. Parece que Deus já estava revelando alguma coisa para ela. E ela me puxou, colocou no lugar dela e falou: agora você canta que eu quero adorar. Aí eu abaixei a cabeça e comecei: Santo Antônio, tenha pena, tenha dó. Estou ficando velho, estou ficando só. Cantei o primeiro estrofe, dei uma olhada para ela. Ela era branca, mas ela tinha ficado vermelha. Os olhos estavam quase para saltar do globo ocular, as mãos tremendo. Eu disse: esse negócio não vai terminar bom, mas eu já comecei e eu vou terminar. Irmão, eu queria dar sequência no negócio. De repente minha mãe sumiu e reapareceu em frações de segundo. E eu disse: eu tenho que acelerar isso aqui para me sair logo do coro. Mas o coro não tinha nem começado ainda. Minha mãe veio de lá para cá com um cinturão velho de couro na mão, que meu pai tinha usado, tinha largado para lá, tinha tempo que não usava. E eu vi ela com aquele cinto, eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Minha mãe falou: o sangue de Jesus é para quem é crente. Você não está crente hoje, mas eu vou te ensinar a ser crente agora. Pegou no meu braço, irmão, e soltou a primeira lapada. O Santo Antônio não teve pena e nem teve dó, me largou só. E eu fiquei apanhando só do lado do nó. Juntou meu irmão Santo Antônio, ó, sumiu no mundo. Minha mãe começou a me bater dentro do culto. Eu falei: mãe, mas é culto. Ela disse: mas culto também tem surra. Eu estou te dando esta surra porque a Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Eu estou te dando esta surra porque a Bíblia diz: não se pode servir a dois senhores, ou serve um ou serve ao outro. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga, ou é doce ou é amarga. Enquanto eu colocar comida na tua mesa, enquanto eu lavar a tua roupa, da tua boca vai sair água doce para adorar e glorificar o nome do Senhor. E minha mãe diz: porque eu vou criar um ambiente de adoração aqui dentro da nossa casa. E minha mãe disse, me batendo, ela disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha mãe falou para mim: eu não estou te criando para você ir para o forró do Alfredinho com seu pai. Eu estou te criando para você ir para a igreja, para você ser pastor, para você ser uma bênção na obra de Deus. Irmão, terminou aquela surra, eu tomei uma decisão. Falei: eu vou ser crente, mas eu vou ser crente para valer mesmo agora. Comecei a orar, ler a Bíblia, jejuar. Eu sei que em 92 meu pai voltou para a igreja, a minha casa toda salva na presença de Deus. Dia 20 de setembro de 2014, eu fui consagrado a pastor ali na Assembleia de Deus da Fama. E eu fui chamado para falar em nome de todos os pastores que foram consagrados. E quando eu estava descendo as escadarias daquele altar, a minha mãe estava de braços abertos com o vestidão azul me esperando. Ela me abraçou e falou: filho, aquela surra que eu te dei aquele dia foi para te ver no altar hoje. Porque você hoje é um pastor, é um pregador da palavra de Deus, porque eu te ensinei o caminho da verdade. Meu irmão também é pastor de uma igreja do campo de Campinas. Hoje nós podemos dizer: a nossa família foi ungida e é protegida pela graça de Deus, porque a mão de Deus foi estendida no ambiente de adoração que a minha mãe criou lá dentro de casa. Cria dentro da sua casa um ambiente de adoração, porque a unção vai fluir dentro desse ambiente de adoração que você criar na sua casa, em louvor, em leitura da Bíblia. Irmão, coloque os seus filhos para ler a palavra de Deus. Ora antes do almoço, pega nas mãos da sua família, faz um clamor, porque a unção, ela desce quando você cria na oração um ambiente de louvor e de adoração. E sabe o que Deus está dizendo para você hoje? A sua família vai ser ungida a tal ponto que teu cálice vai transbordar, e tu habitará na casa do Senhor por longos dias, até os teus inimigos irão ver essa unção de Deus sobre a tua vida. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, o mal não te resistirá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, por causa da unção protetora de Deus sobre a tua família. Quem crê nessa palavra, levante a sua mão e adore. Oh, glória! Pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Ora calabahaia. Você pode colocar a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado e dizer para ele: recebe a unção de Deus, meu irmão.
Recebe a unção de Deus. A unção de Deus é compartilhada. A unção de Deus, ela pode ser compartilhada. A unção de Deus que está sobre a sua mão, ela pode descer sobre a vida desse irmão agora. Oh, eu estou sentindo aqui nesse altar o óleo do Espírito descendo aqui sobre estas vidas. Se você é batizado com o Espírito Santo, você pode falar em línguas estranhas. Se você não é batizado com o Espírito Santo ainda, o Senhor pode te batizar agora. Oh, glória! Há uma presença do Espírito Santo de Deus sobre esse lugar. Você está saindo dessa ministração e desse culto como Davi, com a sua alma refrigerada, reconhecendo Ele como o teu Senhor, o teu pastor, aquele que não te deixará desprotegido. O teu pastor, aquele que está dizendo: de nada você terá falta, porque a suficiência da minha graça é suficiente para preencher todas as lacunas e todos os vazios existentes na sua alma. Você vai sair daqui hoje dizendo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O poder da tua palavra é o som do bordão que está tocando o solo inóspito desta vida, porque eu sei que eu tenho um Deus, que eu tenho um protetor. Você vai sair daqui hoje dizendo: a unção de Deus está descendo sobre a minha cabeça, para mim me manter do lado do rebanho. Oh, glória! Agora, irmão, com a tua mão levantada, escute essa palavra. A unção de Deus, ela sempre respeita uma autoridade espiritual. A unção de Deus, eu repito, ela sempre respeita uma autoridade espiritual. Você não pode se auto-ungir, mas Deus vai levantar alguém com autoridade espiritual sobre você para te ungir. A autoridade espiritual é coisa séria. O Geazi escolheu a capa de Naamã e ficou com a sua lepra. O Eliseu escolheu a capa de Elias e ficou com a porção dobrada do seu espírito. Eu profetizo que a autoridade pastoral que está sobre a catedral da família vai derramar sobre você hoje porção dobrada do Espírito de Deus sobre a sua vida. Feche os teus olhos.